Muito boa tarde, estamos aqui, estamos juntos. Quando temos amigos, quando temos rede, quando temos relações, isso nos dá essa segurança. Não importa o que aconteça, não importa o que tenhamos que enfrentar, enfrentaremos juntos. Que assim seja, que o Mestre esteja conosco como sempre está, que nós estejamos com o Mestre como nunca estivemos antes. Muito bom. Que assim seja sempre. Hoje viemos falar desse encontro, desse estar com Jesus, desse olhar de ver, dessa prioridade material, dessa prioridade do ego, que é aquela que nós temos obedecido na terra, e da prioridade de Jesus. Se nós queremos encontrar uma pessoa, precisamos estar nos lugares onde nós imaginamos que ela esteja. Precisamos priorizar o que ela prioriza. E assim a encontraremos, não é assim? Desculpe. Com Jesus é a mesma coisa. Se queremos encontrar Jesus, precisamos estar onde ele prioriza, entender as suas prioridades, os lugares, as pessoas, e assim encontraremos. Não parece lógico? É essa a pergunta de hoje, que nós já temos abordado em outros momentos, mas que precisamos explorar um pouco melhor hoje. Qual é a prioridade de Jesus? Prioridade de lugar e de relações. Quem são as pessoas mais importantes para ele? Deus não faz diferença entre as pessoas. Claro que não. Mas Deus e Jesus, por estar muito próximo do Pai, também sabe quais são as pessoas que estão mais próximas dele. Há uma passagem linda na mensagem, na obra de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que fala de um resgate de um grande líder das sombras, um grande líder das regiões mais tenebrosas do espaço inferior, do mundo espiritual inferior. Tratava-se de um líder, de um grande general, que, como todos os seres das sombras, se nutrem de medo. E para provocar medo nas pessoas, assim como o cachorro late para provocar medo, paralisar o adversário, também os seres espirituais trevosos adquirem uma aparência, manifestam-se de uma forma a gerar medo e assim nos paralisar, e assim nos intoxicar, e assim nos dominar. Esse grande general das trevas tinha uma aparência como comumente se atribui aos seres do terror. Imenso, muito forte, com os sinais característicos das trevas. Era uma figura realmente aterrorizante. Pois em André Luiz se fala, e isso é lindo de saber, não existe um lugar em todo o universo completamente desamparado por Deus. Na prática, dos infernos, das trevas, das furnas mais tenebrosas, a coisa funciona assim. Há olheiros da luz.
seres que foram destacados para viverem disfarçados nessas regiões e fazer o papel de um olheiro, que é olhar, observar o tempo todo. Ele é treinado e tem as ferramentas necessárias para perceber um arrependimento, uma boa vontade, assim que ela surge. Porque toda manifestação de esperança, de saudade, de boa vontade, de arrependimento num coração altera o padrão vibracional do ser. E isso no mundo espiritual é amplamente perceptível para aquelas pessoas que têm olhos de ver. Esse olheiro, tendo olhos de ver, é claro, ele percebe e sinaliza para mobilizar equipes de resgate. Foi o que aconteceu nesse relato de André Luiz. Um ser das trevas, monstruoso, verdadeiramente monstruoso, imenso, aterrorizante. Chegou a hora dele. Só isso já é para falar com um sorriso no rosto. Chega a hora dos seres mais empedernidos. Chega a hora para todos nós. Percebida a suave, a leve, mais clara luminosidade em seu coração, o olheiro detectou e chamou a equipe de socorro, que há muito tempo aguardava esse momento, e esse momento veio. Os socorristas treinados emitiram a maior quantidade de luz que os seus corações abarcavam e foram como que fazendo a asepsia daquele ser para o que pode ser chamado de uma fabulosa cirurgia espiritual. Quando ele estava bem depurado no seu campo magnético, no seu campo vibracional, veio a cirurgiã. Quem era a cirurgiã? Uma mãe muito amada e muito amante desse filho de outras vidas, a quem o ser monstruoso, o general das trevas, nem se aventurava a lembrar de tanta vergonha que tinha dessa mãe. Pois no amolecimento daquele coração, potencializado ainda pela limpeza energética que foi feita pelos auxiliares, emergiu a lembrança dessa mãe e foi produzindo um efeito, a lembrança na mente do filho e a proximidade efetiva daquela mãe, embebida com o mais puro amor, foi produzindo um efeito inesquecível naquele ser. Foi uma redução gradativa, mais firme, que emocionou a todos. O ser monstruoso, enorme, foi se reduzindo, se apequenando, deixando suas armaduras, suas armas, suas máscaras de impor medo, e se reduziu tanto que se transformou num bebê. E a transformação em bebê foi causada exatamente porque nessa redução ele conseguiu ver
a mãe, a mamãe, o amor. Diante da mamãe, ele se fez filho, ele se fez bebê. As crianças da terra às vezes estão bem na escola, a mãe vem pegar, e quando eles veem a mãe, entram num modo de bebês, chorando, pedindo, fazendo caretas, quando estavam bem com a professora. No caso, era o contrário. O filho daquela alma de luz estava mal, muito mal, estava no mal. E a presença da mãe, com sua luz, com seu amor, operou aquela transformação que o transformou num bebê. Já sem consciência de si, nem do que ocorria com o bebê, foi recolhido por aquela mãe de luz, por aquele coração de amor, e levado para postos de socorro para ser feita a continuidade daquele tratamento que ainda demoraria muitos e muitos séculos, muitas e muitas vidas. Tal era o conjunto de débitos que aquele filho tinha angariado na posição de general das trevas. Mas não importa, Deus tem a eternidade, o tempo de Deus é a eternidade, e na eternidade, todos nós, inclusive aquele general das trevas, inclusive os seres mais empedernidos que já passaram pelo planeta, todos estamos destinados ao renascimento, à luz e ao amor. A hora daquele filho chegou e foi maravilhoso de ver. Aqui hoje, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 25 e 26, veremos uma das partes finais do diálogo de Jesus com a viúva samaritana na beira do poço de Jacó. Nessa passagem diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Estava ela dizendo isso para Jesus. Jesus, ouvindo aquilo, disse-lhe: eu o sou. Eu que falo contigo. Imaginem essa cena. É urgente que a gente perceba isso. São muito claras as prioridades humanas, as nossas prioridades. Primeiro, nós, nossas vidas. Segundo, nossos amigos, nossos parentes. Depois, os importantes da terra. Em último lugar, ainda que na prática não haja lugar algum para eles, os desimportantes. Essa é a hierarquia, e em nome dessa hierarquia nós investimos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa admiração, nossos bons e maus pensamentos. De novo, primeiro eu, depois os meus parentes, depois os meus amigos, a minha vida, depois os importantes da terra, das hierarquias humanas, e lá atrás,
sem lugar algum, sem prioridade alguma, os desimportantes. Oposta é a hierarquia de Jesus. Hoje nós bem sabemos que ele era o Cristo. Naquele tempo, como agora, era o mais esperado dos seres. Quando esteve com os maiores da sua terra, os maiores de Jerusalém, em momento do qual dependia a sua vida, Anás, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos, não disse que era o Messias, não disse que era rei, não disse que era o Cristo. Aos escolhidos, aos discípulos, que com ele partilhavam o tempo todo, jamais disse assim claramente. Escolheu para dizer a uma mulher samaritana duplamente desconsiderada pela sociedade, por ser samaritana, por ser mulher, por ser sozinha, por ser viúva de 5 maridos, por estar numa sexta relação não reconhecida, uma mulher desprezada por todos. Jesus também escolheu, para primeiro se apresentar após a ressurreição, uma outra mulher também desconsiderada, Maria Madalena, também desprezada por todos. Os seguidores do cristianismo, porém, não o seguem. Diante da hierarquia dos homens e da hierarquia do Cristo, nós temos optado, mesmo sob o rótulo de Jesus, de cristãos, pela hierarquia dos homens. As próprias igrejas mais não são do que hierarquias dos homens. Os próprios líderes cristãos se fazem vestir de riquezas, roupas douradas, adereços caros, carros, helicópteros. Fica absolutamente claro, não precisa de grande interpretação, só olhar para os líderes cristãos e perceberemos a distância que há entre eles e o Cristo. Nós que olhamos, que admiramos e que seguimos os cristianismos, precisamos do discernimento, da chave de discernimento dada por Jesus. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pois bem, César é o símbolo do orgulho, o símbolo do dominador, símbolo da arrogância, símbolo do orgulho, da vaidade. Deus é amor. Como disse Jesus, o médico não vem para os sadios, vem para os doentes. E ele, como Messias, veio para os excluídos. Nós temos buscado, nós temos encontrado Jesus. Você, minha amiga, meu amigo, encontrou Jesus hoje? Nesses dias, nessas semanas? Nós não encontramos Jesus. Nós não vimos Jesus, nós não ouvimos Jesus. Não porque ele não esteve perto de nós, mas porque ele para nós foi invisível.
E é enorme a quantidade de seres que são invisíveis. Trabalhadores braçais, trabalhadores de limpeza são invisíveis. População de rua é invisível. Os pobres, os desconsiderados, não são sequer distinguidos quando nós passamos por eles. Por isso nós não encontramos Jesus. Porque Jesus é invisível. Alguém pode perguntar, mas por que Jesus só está entre os sofredores? Minha amiga, meu amigo, um médico não pode curar todas as pessoas. Ele só pode curar as pessoas que vêm até o seu consultório. Um professor não educará todas as crianças, mas apenas as crianças que vierem à sua sala de aula. É linda a passagem que um cego, muito conhecido, não apenas por toda a população do seu vilarejo, mas pelos próprios discípulos, se aproxima de Jesus, dizendo: Jesus, Jesus. Jesus para, olha para ele e pergunta: que queres que eu te faça? Uma pergunta desconcertante para os discípulos, para as pessoas que estavam em volta. Como assim? Perguntar para um cego de nascença, uma pessoa que sofre essa condição há tanto tempo, que veio até ele desesperada: que queres que eu te faça? Que fique claro, são muitas as passagens que Jesus deixa claro isso. Sem a pessoa participar, sem autocura não tem cura. Sem a pessoa fazer a sua parte, não acontece. Quando Jesus curava, dizia: a tua fé te salvou. Orientou que nós busquemos o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. Que nós peçamos e obteremos. O primeiro movimento é e será sempre nosso. Sem nós, nada. Conosco, tudo. Tudo será acrescentado. Pois aquele cego disse: mestre, eu quero ver. Se tu quiseres me curar, tu me curarás. Percebendo naquele cego não apenas a admissão do seu problema, não apenas o movimento para a busca do seu problema, mas a fé. Ele disse: Jesus, eu quero, fique curado. Somos nós os cegos de agora. E precisamos aprender, em primeiro lugar, que não existe cura sem autocura, que é essencial a nossa participação. Em segundo lugar, que a nossa participação começa pelo reconhecimento claro da nossa cegueira, da nossa doença, do nosso egoísmo. Em segundo lugar, nós precisamos fazer movimento no sentido da nossa cura. Em terceiro lugar, não como terceira etapa, mas como condição fundamental desde o início, precisamos ter fé. Precisamos acreditar que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Na bondade perfeita que a tudo preside. Porque então a nossa fé nos curará. Nesse hospital de doentes, renitentes e teimosos que somos todos nós, esse conhecimento da nossa potência e das condições que nós precisamos buscar para que essa potência se realize e que a nossa cura se realize,
A lição de hoje é fundamental. Que a nossa fé nos cure. Assim seja para nós aqui, ao vivo, para nós depois na gravação, para as pessoas que receberem esse vídeo pelo generoso compartilhamento daqueles que entenderem que devem fazer isso, pelas pessoas que assistirem a gravação em qualquer tempo, porque será o tempo delas. Que a nossa fé nos cure. Saudamos agora os amigos que estão conosco. Enir Cajazeira saudando a todos e vibrando pela amiga Mônica. Andréa Santos, seja muito bem-vinda. Marco Aurélio Trindade também dando seu boa noite a todos. Enir dando graças a Deus. André Santos também agradecendo. Muito feliz pela presença de todos. Muito feliz pelo discernimento, pelo avanço que foi reafirmado, relembrado a todos nós na fórmula deixada pelo grande médico da humanidade, nesse singelo espaço terapêutico que nós todos constituímos. Um grande abraço a todos, um prazer estarmos juntos e até a próxima. Amanhã, domingo, às 17h30, estaremos aqui no livro, no curso O Livro dos Médiuns, despertando as potências da nossa alma, aquelas que forem possíveis e desejáveis para o nosso caso, para o caso de cada um. Um grande abraço, até amanhã às 17h30 ou em qualquer outra oração-ação de segunda a sábado, sempre às 18 horas. Paz e bem, até a próxima.